É, hora do manual. A história começa com a protagonista, que se encontra transportada para um mundo estranho e desconhecido. Nesse mundo, as pessoas falam uma língua que ela não compreende, e também tem zumbis chamados Menok vagando pela terra. Ela está convencida que a única coisa que esse mundo poderia lhe oferecer são dificuldades. Mas justo quando ela está prestes a ser consumida pela miséria, ela é salva por um brilho de esperança na forma de um homem. Ela chama esse homem de seu salvador, já que ele foi a única pessoa que não exigiu nada dela e nem quis feri-la. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Espinhos que me perfuram, e espero que aproveitem. Em uma cabana de madeira, dois caras estão verificando quanto de saque eles conseguiram. No fundo, há uma garota amarrada a uma cadeira. Ela é a mesma garota que foi mostrada antes, mas está com um olhar deprimido no rosto. Os dois caras fazem comentários sobre a garota, e mesmo após tocá-la, ela não reage. Um deles se pergunta por que ela não está resistindo, e o outro diz que ela já viu aquilo, se referindo aos Menok. A garota começa a ter um flashback, onde vê pessoas sendo devoradas pelos zumbis enquanto ela não pode fazer nada para ajudá-las. Isso a faz chorar, e os caras perguntam zombando por que ela estava chorando. Mas quando eles estão prestes a rasgar as roupas da garota, a porta se abre e um Menok aparece. Os homens entram em pânico e gritam, tentando escapar, mas o Menok os pega e começa a comê-los vivos. A garota assiste a tudo isso horrorizada, e justo quando pensa que está prestes a ser morta, um homem vestindo uma capa de cavaleiro entra pela porta. Ele não tem nenhuma expressão no rosto, e em vez de salvar os homens, ele começa a olhar para o saque. A garota se pergunta como ele pode estar tão calmo mesmo na presença de um Menok. Ela grita por ajuda, e se surpreende ao ver a chama azul saindo da mão dele. Essa é a chama que pode queimar os Menok. Ela se pergunta como ele está produzindo a chama, e quem ele era. Esse foi o primeiro encontro dela com seu salvador. Quando o homem está prestes a sair depois de matar o Menok, a garota grita por ajuda, tentando chamar sua atenção. Ela implora para que ele não vá embora, então o homem se vira e percebe a garota. Ele se aproxima, e quando olha para os seus olhos percebe que ela não é um Menok. Inicialmente ele pensou que fosse um dos zumbis, mas a falta de olhos vermelhos prova que não. O homem corta as cordas dela e sai pela porta, e a garota fica intrigada com o homem, decidindo segui-lo. Esse homem não é como os outros que ela conheceu ou qualquer outro homem que já tenha encontrado. Correndo atrás dele, ela tropeça e cai. O homem percebe que ela caiu, mas não dá muita atenção e continua caminhando. A garota continua a persegui-lo, mas não consegue acompanhar o ritmo dele, já que não come há semanas e está bastante fraca. Mas ela não desiste e continua o seguindo. Mas o homem se irrita e diz para ela parar. Quando ela não o escuta e continua seguindo, ele a agarra pela camisa e a levanta do chão. Fazendo isso, ele rasga sem querer um pedaço da camisa da garota e ela cai no chão. A vendo cair com a camisa rasgada, o homem se sente constrangido e diz que não era sua intenção fazer aquilo. Ele diz para ela parar de segui-lo, e justo quando ele está prestes a virar e seguir em frente, ela agarra sua perna dizendo para ele parar, ou então, ela morrerá. O homem tenta sacudi-la de sua perna, mas se percebe tocando nela de forma inadequada, e em pânico, a empurra para longe. A garota é jogada para trás e o homem diz que ele não consegue controlar sua força, então ela deve parar de segui-lo. Olhando para a garota, ele se pergunta que sensação estranha é essa que está sentindo, já que em seus 20 anos de vida nunca se sentiu assim. Ele até fez um juramento ao Papa de que permaneceria puro até a morte. A garota percebe que ele está agindo de maneira estranha porque viu ela exposta. Ela tenta testá-lo tirando suas roupas, mas ele a impede, perguntando o que ela está fazendo. A garota rapidamente o puxa para perto e o beija. Depois de um tempo, ele se afasta, e imediatamente se arrepende daquilo que acabou de fazer. Ele se pergunta o que o dominou, pois nunca foi abalado por nenhuma tentação antes, e pensa que pode ser porque está longe da igreja há muito tempo. A garota começa a pensar em sua infância, seu pai a deixou quando ela nasceu, então sua mãe teve que cuidar dela sozinha. E ela não recebeu nenhum afeto de seus pais. Sua mãe a odiava e culpava o pai, dizendo que ela era a razão por ser desprezada por seus parentes durante toda a infância. A garota nunca recebeu o afeto de ninguém. Ela queria sair de casa assim que fosse velho o suficiente, já que não queria ser um fardo para sua mãe. Ela conseguiu um emprego como cabeleireira imediatamente depois do ensino médio, e logo economizou algum dinheiro para se mudar. Porém, um dia sua mãe lhe contou que tinha se casado com um homem. Isso a deixou desanimada, pois sua mãe a estava deixando por outra pessoa. Com isso, pediu demissão do emprego e foi viajar pelo mundo. Enquanto viajava por diferentes cidades, algo deu errado e ela se viu amarrada a uma cadeira de madeira em uma cabana antiga. O lugar era chamado de Galha Kellica e consistia em 6 cidades. A capital era chamada Ling,
que agora é governada por um prefeito, mas antes, a família Clovis governava a cidade, com seus ancestrais sendo os verdadeiros donos daquela terra. O homem que a garota encontrou anteriormente se chamava Calix Clovis, e ele era o único filho dessa família. Mas ele não era um filho legítimo. Já que a família originalmente não tinha um filho, o chefe da família instruiu sua esposa a tratar Calix como seu herdeiro, já que ele agora fazia parte da família. Mas ela lhe disse que ele era de fora, e por isso eles não podiam tratá-lo como seu. Alguns anos se passaram e o chefe da família morreu. A mãe chama Calix, e diz que já que ele não conseguiu ganhar a confiança da família, ele não deve se tornar o herdeiro, mas em vez disso, deve retornar ao templo. Calix concorda, já que ele não quer a herança de qualquer maneira, e volta ao templo. Ele se torna um cavaleiro do templo, até que mata um homem. A notícia se espalha e uma recompensa é colocada em sua cabeça. Por isso Calix tem que deixar a cidade, e se torna um mercenário. Ele jurou a si mesmo nunca mais pisar na cidade, e ele realmente não quebraria sua promessa, pelo menos não se ele não visse aquela garota estrangeira. A família Clovis era a família mais prestigiada da região, já que eles protegeram o Papa. Quando Calix entrou para o templo, foi nomeado Cavaleiro Santo pelo Papa. Para ser um Cavaleiro Santo, tinha de aceitar um destino imutável. Ele já não vivia mais no templo, mas ainda levava uma vida nobre, e seguia as diretrizes de um Cavaleiro Santo. Calix agora estava de pé na frente da garota, que se perguntava se ele estava zangado com ela, por ela ter lhe beijado sem seu consentimento. Ela tinha a bolsa de saques consigo, e quando Calix exigiu que ela a devolvesse, ela se recusou, pensando que se segurasse aquela bolsa, ele não a deixaria para trás. Ele se irritou e seguiu em frente, enquanto ela ainda o seguia. Ambos se sentaram sob uma fogueira e ele lhe deu algo para comer. Calix olhou para a roupa dela, e percebeu que não era feito nesta cidade. Ele se perguntava por que não havia impedido a garota quando tinha o poder de fazê-lo, e talvez fosse porque ele queria que isso acontecesse. Ele a chama, mas ela não o entende. Calix então a agarra pela mão e a abraça. Ele se pergunta o que o fez levá-la consigo, já que ele permitiu que ela continuasse o seguindo. Ele nota uma ferida em seu lábio, pensando que pode ter sido causada porque a carne estava muito quente. De repente, a garota o empurra para baixo e começa a beijá-la novamente. Ele se levanta e agora parece estar zangado. A garota está confusa, pois não entende a língua dele, e não sabe o que está acontecendo na cabeça dele. Mas ela sabe que se quiser sobreviver em um lugar como esse, precisará da ajuda dele. Ela pensa em usá-lo para seu benefício, já que não há outro homem que possa protegê-la aqui. Ela então se pergunta se será capaz de voltar ou não, e tem um flashback de sua mãe dizendo para ela voltar. A garota se lembra de um aeroporto, e quando estava prestes a deixar para sua viagem, sua mãe chega e pergunta se ela está partindo. Sua mãe a chama pelo nome de Rissu. Ela diz à mãe que está com pressa e precisa ir, mas sua mãe agarra seu pulso, dizendo que quer conversar. Mas ela se liberta e se afasta dela, pensando no porquê sua mãe agiria assim agora, quando não lhe mostrou amor durante toda a vida. Ela olha para o telefone e vê um texto de sua mãe perguntando se ela voltará. Rissu continua dizendo algo, e Calix se pergunta se ela está bem. Ele pensa que ela está tendo um pesadelo. Calix se pergunta como ela terminou com os caras na cabana. Ela não fala a língua deles e parece estrangeira, então, ela devia estar trabalhando nas minas, sendo assim que ela acabou com aqueles dois. Ele decide pensar melhor nisso depois que eles cheguem à cidade no dia seguinte. Ao acordar, ele percebe que ela está o segurando por trás, provavelmente porque estava sentindo frio já que o fogo tinha se apagado. Calix começa a sentir aquela sensação novamente, e se sente envergonhado, então ele rapidamente se levanta e diz a Rissu para se apressar. Ela não o entende, mas começa a segui-lo enquanto ainda mantém a bolsa consigo. Ele diz para ela dar a bolsa, pois isso só irá atrasá-la, mas ainda ela pensa que ele quer a bolsa porque está tentando abandoná-la, então se agarra a ela. Ele fica irritado com isso, mas começa a andar de novo. Depois de um tempo Rissu cai, já que era uma bolsa pesada. Ele olha para trás e percebe que esse deve ser o limite dela. Mas Rissu se levanta sorrindo e age como se nada tivesse acontecido. Ele se aproxima e olha para as pernas dela, percebendo que ela está machucada e ele decide ajudá-la. Rissu se pergunta por que ele está sendo tão legal com ela agora. Ele pede a bolsa, mas ela ainda não a solta, pensando que aquela é a única coisa que o mantém com ela. Calix a força a entregar a bolsa e ela começa a chorar. Ele abre a bolsa e tira alguns curativos. Em seguida, ele os aplica nas feridas. Rissu fica chocada ao ver que ele está lhe ajudando, e se pergunta o que mudou no pensamento dele. Calix aplica os curativos na perna dela e diz para ela lhe dar a bolsa, pois ele a carregará a partir de agora. Mas Rissu não entende, então, apenas sorri, pensando que se ela estiver rindo, ele não poderá machucá-la. Eles continuam caminhando e ele se pergunta por que ela está rindo. Rissu pensava em seu tempo no avião,
com ela sentada ao lado de uma pessoa que não parava de falar. Ela é da China e ele pergunta de qual cidade ela é. Ela não responde a ele e finge dormir, pensando que se ela disser alguma coisa, ele vai começar a falar ainda mais. O homem lhe mostra uma caixa de joias, alegando que as comprou para sua namorada, mas ela terminou com ele, então agora ele está vendendo elas pela metade do preço. Com isso, Risu percebe que o homem estava apenas tentando lhe vender a caixa. Ela se recusa a comprá-la, mas o homem insiste, e eventualmente, ela a compra por $50. Mais tarde, ela descobre que era apenas um item de milhagem do avião, e que ela foi enganada. Depois de algum tempo, o avião começa a tremer, e ela ouve o piloto dizendo que precisam fazer um pouso de emergência. Nesse momento ela olha pela janela, notando um bando de pássaros com olhos vermelhos. Depois disso ela se encontrava em um lugar estranho, com uma montanha e o que pareciam ser 2 sóis. Risu se pergunta o que é esse lugar. No início, ela pensa que pode ser um planeta diferente, afinal existem 2 sóis. Mas quando ela olha em volta, tudo ao seu redor parece tão semelhante à Terra, que ela começa a considerar que talvez seja uma dimensão paralela. Ela continua pensando em todas as diferentes possibilidades, e de repente, encontra o mesmo homem que estava sentado ao seu lado no avião. Isso a deixa feliz, pensando que não é a única que sobreviveu nesse lugar. No entanto, sua felicidade é breve quando ela percebe o quão irritante o homem é. Enquanto estão sentados perto do fogo, o homem começa a se aproximar dela, e ela o questiona sobre o que ele está tentando fazer. Quando ela tenta empurrá-lo, ele a esbofeteia, dizendo que como estão sozinhos na montanha, ela teria que fazer o que ele quer. De repente, o homem é atingido na parte de trás da cabeça com um machado, e 3 homens aparecem. Esses homens parecem ser locais daquele lugar, e falam um idioma diferente. Eles começam a tirar as coisas valiosas do corpo do homem, e logo depois de Risu. Quando ela está prestes a sair, um deles a segura, a impedindo de escapar. Os homens a capturam, a jogando no chão. Um dos homens está olhando para o espólio que conseguiram deles. Enquanto eles estão prestes a machucar a garota, uma mulher com aparência de zumbi aparece. Eles gritam, a chamando de Menok enquanto tentam fugir. Risu percebe que as roupas da mulher parecem familiares. Então, ela se lembra que do zumbi, que era a aeromoça de seu avião. Ela se pergunta como ela se transformou em um zumbi, mas enquanto isso, um outro Menok começa a devorar os homens. Risu pensa em fugir, mas é avistada pelo Menok. Quando está prestes a ser devorada, uma mão detém o zumbi, e a queima com chamas azuis. 2 cavaleiros aparecem e um deles informa que os ladrões estão mortos. O cavaleiro loiro apenas fica lá parado. Enquanto outro cavaleiro percebe que ela pode ser estrangeira, e por isso decide levá-la para as minas. Ele estala os dedos e logo depois Risu desmaia. O de cabelos curtos questiona o cavaleiro sobre o que ele está fazendo, quando o outro diz que eles terminaram a missão e devem apenas deixá-la nas minas. O homem diz para ele não agir por conta própria, já que ainda é um aprendiz. Mas o outro cavaleiro o ignora e se teleporta. Eles levam a garota para uma mina, e o cavaleiro instrui o homem responsável a não deixar nada acontecer a ela. Ao saírem, Risu acorda e se assusta ao ver o homem diante dela. Ela tenta fugir, mas ele a captura com uma corda e diz que é ele quem controla aquele lugar. O cavaleiro retorna e repreende o homem, dizendo que havia ordenado que não fizesse nada com a garota. O cavaleiro se aproxima de Risu e lhe propõe um acordo. Ele a protegerá e fornecerá abrigo caso ela concorde em se divertir com ele. Ela não entende o que ele está dizendo, mas percebe suas intenções e decide fugir. De repente, ela acorda do sonho e vê Calix sentado à sua frente. Ele pergunta se ela estava tendo um pesadelo. Ela reconhece o traje dele, que é parecido ao cavaleiro de seu sonho, mas sabe que ele é diferente dos outros homens que encontrou nesse mundo. Ela deseja que antes que eles se separem, algo mais aconteça. Risu pensa em maneiras de agradecer a Calix. Eles estão presos em uma caverna há 2 dias por conta da chuva constante, e todas as manhãs, Calix acorda e vê Risu abraçada a ele. Ele a repreende, pedindo que ela corrija aqueles seus hábitos de sono. Ele também percebe que as roupas dela estão rasgadas e não são o suficiente para lhe manter aquecida. Ele olha para ela com preocupação, e ela sinaliza que está bem. Ele entende o gesto e sorri, se surpreendendo por encontrar alegria naquela situação. Calix então entrega a bolsa para Risu, avisando que vai caçar. Ele pensa que segurar a bolsa pode tranquilizá-la. Quando retorna com carne, ela começa a comer muito rápido. Ele aconselha a comer mais devagar, já que tem comida suficiente. Ele se pergunta sobre os sentimentos que estão surgindo, esperando que seja apenas sua imaginação. Ele também reflete sobre o beijo impulsivo quando se encontraram, desejando que seus sentimentos por ela sejam fruto da sua imaginação. A chuva continua, o que é comum para a estação. Normalmente, Calix viajaria mesmo sob chuva, mas com Risu ao seu lado,
ele prefere não arriscar. Então ele decide esperar a chuva passar e percebe que não se sente estressado com a situação, mas sim satisfeito. Ele se pergunta se está se tornando dependente da companhia de Risu. Ela lhe traz conforto, com ele desejando internamente que esse sentimento dure para sempre. Um dia, ao voltar da caça, Calix percebe que Risu ainda não acordou. Ele a chama e tenta acordá-la, mas ela continua dormindo. Ele fica preocupado, percebendo que Risu não está muito bem. Ele começa a se culpar, acreditando que ficaram na caverna por tempo demais por conta de seu próprio egoísmo, e agora por causa dele, outra pessoa indefesa está ferida. Ele a pega e a carrega para fora da caverna, onde encontram alguns Meinokes. Ele derrota os dois usando a chama azul, e conjura um feitiço de teletransporte para voltar à cidade. Ao chegar, ele escuta uma voz o chamando de trás. A voz é de Halo, e ele é um cavaleiro do templo. Halo cumprimenta ele, e Calix questiona como Halo sabia que era ele. Halo responde que só Calix possui uma aura sagrada tão forte, então ele tinha certeza de sua identidade. Então Calix pede ajuda imediata para Risu. Halo pergunta o que ele estava fazendo ali com a garota, mas ele diz que Halo precisa ajudar ela primeiro, e ele dará explicações depois. Os dois levam Risu a um quarto e a deitam na cama, lhe dando um medicamento para reduzir a febre. Nas memórias de Risu, ela sonha com a cena na caverna, sendo perseguida pelo cavaleiro. O cavaleiro pede que aceite o acordo, mas ela foge e se esconde. Dois guardas aparecem, preocupados com um grito que ouviram mais cedo, mas o cavaleiro os tranquiliza, ordenando que procurem pela garota, que está em algum lugar da caverna. Eles imediatamente obedecem e começam a procurar por Risu. Ela é rapidamente capturada, e eles a trancam em um quarto. Enquanto pensa estar presa, ela ouve uma voz dentro do quarto falando em inglês, o que a deixa chocada, já que nota uma garota perguntando de que país ela era. Risu diz que é coreana, e a garota responde que também é coreana. Isso deixa Risu tão feliz que ela começa a chorar. A garota pede para ela parar de chorar, pois esses caras podem queimá-la viva se ela fizer algo incomum. Ela também explica que esse é o dormitório onde as mulheres que trabalham nas minas vivem. As condições de trabalho nas minas são miseráveis. Risu percebe que há homens trabalhando nas minas também, vestindo roupas rasgadas, mas modernas. Homens e mulheres têm papéis diferentes nas minas, mas ambos são obrigados a trabalhar em ambientes rigorosos, e se alguém cometer um erro mínimo, são açoitados. A única hora que podem relaxar é quando estão lavando batatas. A garota que Risu conheceu mais cedo se chama Minju, e ela é a única outra coreana no local. Elas logo se aproximam e conversam muito. Minju conta a ela de uma cidade onde pessoas normais vivem. Ela então aponta para uma garota que está usando um colar, dizendo que aquilo é o sinal de que alguém que está lá temporariamente, como uma punição, e depois que o tempo deles termina, eles voltam para a cidade. Risu imagina como seria essa cidade livre de Meinokes. Mas ela não pergunta a Minju sobre os Meinoke, pensando que isso poderia perturbá-la. Ela está contente por ter encontrado alguém tão positivo nesse lugar, já que isso tornava a vida um pouco mais fácil. Enquanto estão lavando as batatas, elas ouvem o som de uma explosão. A explosão de fogo causa pânico em todos, produzindo a chama azul, e todos nas minas tentam apagá-la. Risu usa um balde de água, tentando apagar o fogo, mas não adianta de nada. O homem responsável grita com ela, dizendo que a água não funcionará nesse fogo. Minju explica que esse fogo não pode ser extinto com água e que talvez precisem de areia ou terra para apagá-lo. Enquanto todos tentam apagar o fogo, logo depois o homem responsável percebe que eles não têm mais a chama azul, e por isso, se algum Meinoke aparecer, eles não serão capazes de lutar. Ele diz que eles devem usar o pergaminho para se teleportar de volta para a cidade. Mas outro homem diz que isso poderia ser caro. Ele responde, dizendo que se não usarem o pergaminho, todos morrerão ali. Com isso eles usam o pergaminho para se teleportar para fora da cidade, deixando todos os trabalhadores e guardas para trás. Assim que partem, um Meinoke aparece, e começa a perseguir os trabalhadores. Risu e Minju têm que escolher entre ficar nas minas ou partir. Elas decidem partir, se escondendo na floresta, e sobrevivem comendo bagas e frutas. Risu pergunta a Minju se ela quer voltar para as minas, mas Minju se recusa fortemente, dizendo que nunca voltará para as minas, mesmo que tenha que enfrentar Meinokes na cidade. Minu conta para Risu que depois do que viveu nas minas, nunca deseja voltar lá. Ela explica que um dia, quando estava indo lavar as batatas como de costume, viu dois guardas empurrando dois trabalhadores para uma mina abandonada, o que lhe pareceu muito estranho. Ela se esgueirou para a abertura e escutou o que eles estavam dizendo. Havia um homem e uma mulher que estavam sendo forçados a pular de um penhasco para o fogo. Os guardas tinham amarrado suas mãos e estavam pedindo que eles pulassem, já que seus olhos estavam vermelhos, e eles estavam com medo de que pudessem se tornar Meinokes. Ela viu os dois pulando do penhasco com seus próprios olhos.
Minju disse que depois do que viu naquele dia, ela nunca mais deseja voltar às minas, já que isso poderia acontecer com ela também. Na manhã seguinte, ao acordarem, Minju está pescando para que possam comer. Hisu percebe que um dos olhos de Minju ficou vermelho. Ela pergunta se Minju não dormiu bem na noite passada porque um de seus olhos está vermelho. Minju entra em pânico, e imediatamente começa a olhar seu reflexo no rio para confirmar. Ela diz que não é nada e volta a agir normalmente. Após algum tempo, com ambas sentadas ao redor do fogo, Minju tira uma pulseira do seu pescoço e dá a Hisu. Ela diz que o motivo dela falar tanto sobre a cidade é porque ela já esteve lá uma vez, e era incrível, com ela lembrando que até podia dormir em uma cama. Mas ela não sabia que estava apenas sendo vendida. Minju revela a Hisu como inicialmente era ingênua. Ela conta como, ao chegar na cidade, recebeu um colar para usar como forma de identificação nos portões da cidade antes de ser vendida para as minas. Inicialmente, o pesado trabalho físico foi um desafio, mas ela eventualmente se ajustou à rotina, pois lhe foi fornecido abrigo e comida. Mas tudo mudou quando ela testemunhou uma doença misteriosa que fazia os olhos das pessoas ficarem vermelhos. Ela logo percebeu que aqueles afetados estavam sendo levados e mortos pelo medo de que pudessem se transformar em Menoks. Esta revelação deixa Hisu profundamente perturbada, enquanto nota como Minju também tem um olho vermelho, indicando que ela pode estar à beira de se tornar um Menok. Assustada, Hisu questiona Minju sobre sua transformação, e Minju se desculpa, mas explicando que vai demorar um pouco para acontecer. Ela implora para Hisu ficar com ela e não abandoná-la. Minju oferece a Hisu o colar como um meio de identificação para levar uma vida normal na cidade. Tocada pelo dilema de Minju, Hisu decide ficar ao seu lado, percebendo que ela não escolheu a transformação. Na manhã seguinte, Hisu observa uma melhoria drástica nas habilidades físicas de Minju. Minju agora pode escalar árvores e quebrar troncos com facilidade. Para sua preocupação, elas ouvem um som distante, levando Minju a insistir para Hisu que elas precisam fugir. Enquanto correm pelo bosque, Hisu fica cada vez mais curiosa sobre sua fuga frenética. Ela para abruptamente, a fazendo questionar Minju sobre o motivo de estarem fugindo. Minju, sobrecarregada pelo ataque súbito de sua doença, luta para responder. Em um esforço para manter o silêncio, Minju avança sobre Hisu, cobrindo sua boca com as mãos. Perplexa, Hisu escuta, e logo ouve vozes de homens procurando por elas. Esses homens especulam que a dupla deve ter ouvido sua aproximação e fugido. Reconhecendo o perigo, Minju decide desviar a atenção dos guardas e instrui Hisu a fugir o mais longe possível. Inicialmente hesitante, Hagao acaba concordando. De repente, Minju surge de trás de uma árvore, atacando um dos homens. Confusão se segue enquanto os guardas descobrem a transformação de Minju em um Menok e ela começa a eliminá-los um por um. Enquanto está escondida e com medo atrás de uma árvore, Hisu recorda a revelação anterior de Minju de que ela não poderia sobreviver por muito mais tempo, já que estava à beira de se tornar um Menok. O último desejo de Minju era que Hisu escapasse e se lembrasse dela. Hisu, desorientada e emocionalmente marcada após testemunhar a morte de Minu, tropeça pela floresta, procurando desesperadamente o caminho de volta para as minas. A fome e o esgotamento turvaram seu julgamento e confundiram seus sentidos. Eventualmente, ela se depara com uma cabana bem cuidada, com luz emanando de dentro. Com a chegada da noite, ela decide se aproximar da cabana, esperando encontrar ajuda e abrigo para passar noite. Sua intenção era perguntar sobre o caminho para a cidade. Enquanto cautelosamente empurra a porta da cabana, ela é confrontada por um homem alto e ameaçador. Ele agarra seu braço e comenta maliciosamente sobre sua boa sorte, ao encontrar uma garota vulnerável como ela sozinha na floresta. De repente, Hisu acorda de seu pesadelo, se encontrando deitada em uma cama em um lugar desconhecido. Ela olha em volta e percebe que está em um templo. Não muito longe dela, ela avista Calix e outro cavaleiro envolvidos em uma conversa. O outro cavaleiro implora Calix para voltar, dizendo que foi correto de sua parte ao matar o Papa por lançar um feitiço proibido, que levou à criação dos Menoks. Mas Calix permanece resoluto, insistindo que apesar das ações do Papa, ele não pode voltar ao templo depois de cometer tal ato. Hisu escuta sua conversa escondida, sem ser vista. De repente, outro cavaleiro surge atrás de Hisu, questionando se ela invadiu o sagrado templo. Ao olhá-la, o cavaleiro a reconhece como a garota de cabelos escuros de antes, e ele era o mesmo cavaleiro que a havia levado para as minas. Ele sorri maliciosamente, e dizendo que eles tinham negócios inacabados, questionando se deveriam terminá-los agora. Ele tenta agarrar sua mão, mas ela o empurra. Momentos depois, Calix chega e repreende o cavaleiro por ser rude, dizendo que a garota está com ele. Mas o cavaleiro o questiona por trazer uma mulher ao sagrado templo, mesmo depois de ter matado um homem e estar sendo procurado por assassinato. Com isso, Calix diz a Hisu que eles não podem ficar ali mais tempo, e precisam partir agora.
Enquanto estão prestes a sair, Halo chama Calix de novo, pedindo que ele volte ao templo. Ele diz que as pessoas merecem saber a verdade e que a igreja mudou, lhe oferecendo a chance de restaurar sua honra e glória. No entanto, Calix recusa, dizendo que matou um homem e que sua honra e glória não podem mais ser restauradas agora. Ele pede desculpas a Rissu por fazê-la esperar, se afastando do templo. O outro cavaleiro faz um comentário dizendo que eles não precisam dele de qualquer maneira e que ele mudou. Mas Halo responde dizendo que ele não mudou nada. À medida que saem do templo, Rissu percebe que estão na cidade. Eles entram em uma estalagem e Rissu fica nervosa, se lembrando daquilo que Minju lhe disse sobre a cidade, e de como ela foi vendida. Ela espera atrás, enquanto Calix reserva um quarto para eles. Ela não se lembra muito bem e se pergunta quem é esse homem discutindo sobre dinheiro no balcão. E então, ela se pergunta se está sendo vendida. Ela diz a si mesmo que em vez de se preocupar, deveria apenas tentar escapar antes que seja tarde demais. Lentamente, ela começa a se mover em direção à porta, mas quando está prestes a girar a maçaneta, Calix interrompe, perguntando o que ela está tentando fazer. Ela parece assustada quando ele a toca, então ele diz ao homem do balcão para chamar um médico para eles, e não se preocupar com o dinheiro. Ele a leva para as escadas e o homem pergunta a Calix qual é a doença dela, mas ele responde que é uma doença desconhecida. O homem também pergunta sobre o estado civil dela, e Calix responde que ela é casada. Subindo as escadas, ele pergunta se ela está se sentindo bem, confuso com sua mudança repentina de comportamento, já que ela estava normal no templo. Calix reflete sobre como sempre acaba envolvido em situações complicadas e decide não pensar muito nisso, mas apenas relaxar por um momento. Ele pede para Rissu se sentar na cama e descansar, já que não está se sentindo bem, enquanto ele vai tomar um banho. Ele a instrui a não sair ou tentar fugir como antes, embora saiba que ela não entendeu nada que ele disse. Ao se preparar para o banho, ele tira um colar que contém uma pedra escura, uma pedra que existia antes mesmo do tempo em que todas as formas de vida foram nomeadas. A pedra não tem muito valor naquele lugar, mas para ele, é sua única companhia. Rissu ainda pensa se Calix estava tentando vendê-la ou apenas discutindo o aluguel com outro homem. Ela pensa no que aconteceu com Minju e chega à conclusão de que ele deve estar cuidando dela e dizendo para dormir, para que depois possa vendê-la para alguém. Na cidade, Rissu decide agir e começa a bater na porta do banheiro. Quando Calix sai para verificar, ela o surpreende e o derruba no chão. Enquanto o imobiliza, a garota tenta atingi-lo com um objeto, mas ele segura seu braço e a impede. Ela tenta se libertar, mas ele não a solta, e pergunta por que ela está fazendo isso. Assustada, ela corre em direção à porta, mas quando está prestes a destrancar, Calix alcança por trás e a impede de sair. Ele diz que ela não está bem, e por isso, não pode sair agora. Logo depois ele sai, trancando a porta atrás de si. Rissu ainda tenta entender o que está acontecendo e se ele está tentando vendê-la ou não. Ela sabe que ele fez um acordo com outro homem, e o cavaleiro que tentou machucá-la usava o mesmo uniforme que Calix, então eles devem ser da mesma facção. Ela se pergunta onde poderá acabar se acordar lá pela manhã. Pouco depois, Rissu se dá conta de que tinha dormido, e decide que precisa ficar mais atenta a partir de agora, para não perder nenhuma chance de escapar. Enquanto pensa nisso, houve uma batida na porta e Calix pergunta se ela está acordada ou ainda dormindo. Ela rapidamente pula na cama, fingindo dormir. Calix entra no quarto e decide pegar suas coisas rapidamente, antes de sair. Ela se pergunta por que ele voltou, pois pensava que ele teria ido embora de vez após vendê-la. Rissu pensa que talvez ele tenha voltado para pegar suas coisas, e decide que vai verificar por ela mesma assim que ele sair. Calix a vê dormindo, e se aproxima para confirmar. Mas Rissu fica ansiosa, se perguntando por que ele está se aproximando tanto. Quando Calix chega perto do seu rosto, ele pergunta se ela realmente está dormindo. Ela vira o rosto, e vê-la acordado faz entrar em pânico e sair imediatamente. Ele se questiona sobre o que estava tentando fazer e decide ser mais cauteloso de agora em diante. Rissu pensa que ele tinha mais intenções e que teria continuado se ela não estivesse acordada. Na manhã seguinte, Calix volta com outra pessoa, e Rissu pensa que esse é o homem para quem ela foi vendida. Para sua surpresa, a outra pessoa não é o dono da pousada, mas sim uma mulher. A mulher parece inofensiva, mas Rissu permanece cautelosa. Calix pede para que ela examine Rissu com cuidado, já que ela esteve nas montanhas por muito tempo. A médica se aproxima de Rissu e pergunta se é a primeira vez que ela vê uma doutora, já que parece surpresa. Ela nota que Rissu não é da cidade, então pede que Calix espere fora enquanto examina a paciente em paz. A médica pergunta a Rissu várias coisas, percebendo que ela não entende a língua local. Ela tenta perguntar de que país Rissu era, mas sem obter uma resposta, ela tenta tocar seu rosto, o que faz Rissu recuar.
Vendo isso, a médica sai e informa a Calix que Rissu está fisicamente bem, mas parece ter sofrido recentemente um evento traumático. As cordas vocais dela estão intactas, mas ela perdeu instintivamente a capacidade de falar, o que deve se resolver em alguns dias. A médica aconselha a Calix a se concentrar na saúde mental de Rissu, afirmando que ela ficará bem naturalmente. Ela também menciona que ela se assustou quando ele se aproximou, e não tem nenhum remédio que possa tratar isso. Enquanto a médica ainda caminha pelas ruas depois da consulta, ela é surpreendida por um homem encapuzado, que a pergunta sobre o que ela conversou com a garota no quarto. Enquanto isso, Calix observa Rissu comer, lhe oferecendo toda a comida, dizendo que não está com fome. Rissu se sente desconfortável com ele a encarando enquanto tenta comer. Calix, pensativo, se pergunta como pode fazer para se comunicar melhor com ela. Para surpresa de Rissu, Calix tira uma faca do bolso e faz um corte em seu próprio pulso, o que lhe assusta. Ele aponta para o corte e depois para ela, como se a instruísse a cuidar de seus próprios ferimentos. Rissu fica confusa, se perguntando sobre as intenções dele e se isso faz parte de algum plano para vendê-la. Ele então pega uma pomada que a médica trouxe e aplica no seu corte, enquanto Rissu observa, ainda sem entender suas ações. Calix percebe que a comida dela esfriou e tenta levá-la para reaquecer, mas a garota, pensando que ele quer lhe tirar a comida, não permite. Sua reação deixa Calix irritado e ele sai do quarto. Mais tarde, ele pensa na sua irritação por causa de uma garota doente, e questiona como pode se considerar um paladino se deixava levar por essas emoções. Enquanto isso, outro cavaleiro oferece uma grande soma de dinheiro ao dono da pousada em troca do quarto ao lado de Calix. O dono da pousada, diante desse pedido complicado, explica que não pode cumprir com o pedido do cavaleiro porque seria injusto com os outros clientes, e seus negócios dependem da confiança. Mas a raiva do cavaleiro se inflama e ele agarra a gola do dono da estalagem, fazendo uma ameaça de queimar o estabelecimento se suas exigências não forem atendidas. Com medo pela sua vida, o dono da estalagem concorda hesitante com as demandas do cavaleiro. Enquanto isso, dentro de seu quarto, Rissu examina o caráter e as intenções de Calix. Ela luta com seus próprios sentimentos, se perguntando se não é ela quem está entendendo mal a situação por causa de sua incapacidade de se comunicar através da escrita ou da fala. Seu olhar se desvia para fora da janela, e Rissu observa a cidade movimentada que ela tanto desejava conhecer. Apesar de seu desejo de fugir, uma inquietação inexplicável a impede. Pouco depois, o dono volta para o quarto, e agora acompanhado do cavaleiro, que se revela ser o homem que a vendeu para as minas. Ele se aproxima de Rissu, segurando seu rosto e a lembrando do acordo anterior, tentando persuadi-la a aceitar sua oferta, dizendo que seria melhor para ela, sendo uma estrangeira. Em um ato desesperado de resistência, Rissu morde a mão do homem e tenta fugir, mas ele rapidamente a domina, a prendendo na cama, sugerindo que entendia por que Calix a mantém por perto. Calix aparece subitamente na porta, chamando o cavaleiro de Claude e exigindo uma explicação para suas ações. Claude responde e o desafia, dizendo que estava tomando o que era de Calix, provocando a ira dele, que ordena que ele solte Rissu. Mas Claude recusa, dizendo que planejava levá-la embora por conta própria, mas agora, ele também está pronto para se divertir um pouco antes. Calix cria sua chama azul e ameaça matar Claude, mas ele coloca as mãos em volta do pescoço dela e diz que a matará primeiro. Ele diz que essa garota deve ter significado muito para ele, já que ele voltou ao templo por ela. Ele exige que ele se ajoelhe diante dele e nunca mais volte, ou então, ele matará a garota. Ele também diz que não deixará a garota ir com ele. Ouvindo isso, Calix começa a se ajoelhar diante dele, e enquanto ele observa, Rissu atinge Claude com a cabeça e ele começa a xingá-la. De repente, Calix usa sua chama azul para atacar Claude enquanto diz a Rissu para voltar para ele. Enquanto isso, outra pessoa entra no quarto e chama Calix pelo seu nome. O cara se chama Carlos e também é um dos cavaleiros do templo. Quando ele chama Calix, ele se vira para ver quem é, sentindo essa oportunidade, Claude usa um pergaminho para se teleportar para fora dali. Então, os três descem para o salão da pousada e se sentam a uma mesa para jantar. Calix não está muito satisfeito em ver outro cavaleiro do templo depois do que acabou de acontecer. Ele pergunta a Carlos o que ele quer, e ele lhe diz que ele só veio para encontrá-lo. Calix lhe diz que estava em liberdade condicional e não deveria estar fora do templo. Ele pergunta se Carlos estava com aquele outro cavaleiro que tentou atacar Rissu. Carlos lhe diz que o templo não tinha nada a ver com isso, afinal, eles não têm tempo para perseguir todo forasteiro. Ele pede para Calix voltar, e diz que mesmo que ele tenha quebrado as regras do templo, eles ainda estavam ao seu lado. Calix lhe diz que não voltará ao templo, afirmando que essa foi uma decisão sua. Carlos lhe diz que se fosse por causa da garota, eles poderiam fazer algo a respeito, mas ele o agarra no meio da frase e diz que aquilo não tem nada a ver com eles. Carlos então pergunta se ele está apaixonado por essa garota.
Calix aponta a Carlos como ele passou toda a sua vida no templo, e mesmo assim ele está lhe fazendo aquela pergunta. Ele diz que ouvi-lo falar sobre amor o faz rir, mas Carlos responde, dizendo que é ele quem está fazendo ele rir, já que abandonou seus amigos e todos os outros no templo para ir para fora, mas de repente voltou por uma garota, o que nem mesmo faz sentido. Calix explica que fez isso porque ela estava prestes a morrer nas montanhas, então ele apenas ajudou por bondade. Teria feito o mesmo por qualquer outra pessoa. Ouvindo isso, Carlos diz que faz ainda menos sentido, já que ele poderia ter deixado ela ficar no templo. Enquanto os dois discutem, percebem que Risu não está sentada com eles. Acontece que quando os dois estavam discutindo, uma mulher veio e a levou embora. Ela estava ensinando a ela palavras básicas da língua local. Ela perguntou se ela estava bem e Risu respondeu com estou bem na língua deles. Isso a fez chorar, porque ela não estava bem, mas era tudo o que sabia dizer. Os dois homens entram no quarto e notam Risu falando. Carlos diz que é bom que ela esteja falando agora, pois podem enviá-la para uma instituição e ela será cuidada. Calix pede um favor a ele. Ele diz a Carlos que está partindo com a garota, pois há cartazes de procurado dele por toda a cidade e ficar aqui seria perigoso para eles. Carlos pede para ele ficar, mas ele diz não, dizendo que o que quer que ele tenha a dizer, não mudará sua decisão. Risu está sentada com a mulher que está ensinando o idioma. Calix interrompe e se desculpa com a mulher por interromper. Em seguida, ele pega Risu e a leva embora, a cobrindo com um pedaço de pano. Ele a leva até o portão, onde os guardas perguntam sobre sua identidade. Carlos está com eles também, então os guardas percebem que eles são cavaleiros. Calix diz a eles que está em uma missão, então precisa sair rápido. Eles permitem que ele vá, e um dos guardas diz a eles o quanto está feliz por ver os cavaleiros saindo da cidade. Uma vez que saem, Carlos pergunta se pode se juntar a ele, mas Calix diz que irá sozinho com a menina. À medida que ambos saem, Risu se senta, pois não sabe para onde ele está levando. Ela também viu cartazes de procurado dele, e se pergunta se ele é um criminoso que matou alguém. Ela tenta se comunicar com ele usando as palavras que aprendeu, mas ele diz não, explicando ela que realizará quaisquer desejo que ela tenha, mas ela terá que deixar esse lugar por enquanto se quiser ficar com ele. Risu continua tentando falar com Calix usando quaisquer palavras que ela tenha aprendido, mas ele diz para ela parar. Mas Carlos intervém e pede a Calix para não ser tão duro com a menina. Ele diz a Carlos para não interferir nesse assunto. Carlos então se apresenta a Risu, dizendo que será o companheiro de viagem dela. Os três começam a caminhar juntos e Carlos tenta conversar sobre diferentes coisas com Risu. Mas por outro lado, Calix a ignora e não fala com ela. Ela se pergunta por que ele a está ignorando. Quando ela pergunta a Carlos, ele diz a ela para não se preocupar com isso. Ela percebe que ele parou de falar com ela desde que ela aprendeu um pouco de sua língua. Ela se pergunta se foi porque ele a considerava inferior a ele. Depois de um tempo, ela aprende mais da língua falando com Carlos, e agora ela é capaz de fazer uma frase simples usando palavras diferentes. Carlos lhe dá um telefone e diz que conseguiu de um forasteiro. Ele diz que gosta de colecionar coisas assim e tem muito mais, então ele deu um para ela. A existência de telefones celulares nesse lugar surpreendem Risu. Ela pergunta novamente sobre Calix, e ele diz a ela que ele sempre foi teimoso e que ela deveria tentar entendê-lo melhor. Isso a faz lembrar de sua mãe. Risu tem flashbacks de sua mãe discutindo seu novo casamento, enfatizando a bondade e o amor do novo marido, apesar de suas imperfeições. Perdida em pensamentos, ela contempla a expressão de sua mãe naquele tempo. Quando ela sai de seus pensamentos, ela se arrepende de descontar suas frustrações em alguém não relacionado aos seus pensamentos, especialmente notando que agora a tela do celular está quebrada, o que a preocupa. Carlos, percebendo sua preocupação, se oferece para substituir o telefone danificado por um reserva. Apesar dela continuar recusando isso, ele insiste, pois considera isso um presente, antes de revelar sua intenção de retornar secretamente ao templo e voltar em breve. Enquanto Carlos está fora, Risu percebe que os peixes que estavam armazenados do lado de fora estragaram, o que potencialmente poderia deixá-la doente com o cheiro. Assim que ela expressa suas preocupações, Calix aparece e de repente pergunta sobre a situação. Rapidamente ele a levanta e a carrega para longe. Enquanto isso, no templo, Carlos recupera o telefone celular e começa sua partida de volta. Não sendo capaz de usar sua magia internamente, é hora do almoço no templo, o que leva a ter menos pessoas por perto. Mas assim que ele sai da sala, várias pessoas o reconhecem, o colocando em uma situação potencialmente ruim. Dentro do templo, Halo caminha, pensando que o templo está tão caótico quanto sempre, mesmo após a morte do Papa. Pode ser porque, embora o buraco negro criado pelo Papa não tenha sido aberto, o número de Menok parece não estar diminuindo. Enquanto ele caminha, ele percebe alguns estudantes conversando entre si.
Ele grita para eles dizendo que isso não é permitido, mas fica chocado ao ver que eles estão reunidos ao redor de Carlos. Então ele manda todos saírem, instruindo um deles a entregar o telefone celular a Risu, dizendo que lhe dará as coordenadas. Enquanto Halo se aproxima dele, Carlos usa o pergaminho para se teleportar de volta para Risu junto com o outro rapaz. Mas bem quando ele está prestes a se teleportar, Halo o prende com algemas mágicas e o impede de escapar. Mas o outro rapaz consegue se teleportar usando o pergaminho. Carlos se preocupa que já que tinha feito o portal às pressas, ele não tinha dado a posição exata para aquele rapaz. Halo pergunta a Carlos onde ele esteve todo esse tempo e por que abandonou seu posto. Do lado de fora, Risu e Calix estão sentados juntos, enquanto ele continua a encher a boca dela de comida para fazê-la se sentir melhor. Mas ela já tem o suficiente dele, se colocando em cima dele para perguntar por que ele está ignorando. Ele diz a ela que não tem experiência em estar sozinho com mulheres e se desculpa com ela. Então ela pergunta por que ele escolheu levá-la com ele. Calix responde dizendo que não pode contar a ela. Ela insiste que quer saber por que ele quer que ela fique com ele. Ela pergunta se é porque ela fez algo ruim ou por outra coisa, mas Calix não lhe dá uma resposta. Quando ela continua perguntando, ele finalmente lhe diz que queria estar com ela porque ela está grávida. Isso a surpreende, e ela pergunta o que ele está tentando lhe dizer. Ele diz a ela que cuidará do bebê e assumirá toda a responsabilidade. Depois disso, ele se levanta e sai, precisando ir esfriar a cabeça. Ela fica com ainda mais perguntas de novo, e se pergunta o que ele quis dizer com tudo isso. Ela pensa que para ele dizer que assumirá a responsabilidade tão facilmente, certamente significaria que ele não fará isso. Ela pensa que ele pode ser como seu pai, que abandonou sua mãe quando ela nasceu. Isso a deixa irritada e ela se levanta pensando que falou com ele. Ela se pergunta por que Carlos ainda não voltou com o telefone celular, e Calix, que também tinha saído. Ela sai à procura de Calix e vê um homem caminhando ao longe. Ela imagina como o único homem lá seria Calix, então ela corre em direção a ele, mas quando ele se vira, é outra pessoa. O homem que ela avistou é Cloud, e Risu entra em pânico ao vê-lo. Ele diz a ela que esperava encontrá-la ali, já que fugiram da cidade. Ele pergunta se estava tudo bem para ela se ele levá-la agora. Conforme ele está prestes a se aproximar dela, ela o empurra para longe. Ele diz a ela que não é certo uma mulher grávida agir dessa maneira, mas ela diz a ele que ela não está grávida. Como ele ainda não tinha visto ela falando, ele fica surpreso. Ele diz a ela que Calix não é um homem nobre como ela pode achar, mas ela diz que Calix é melhor do que ele. Cláudia explica que Calix era um cavaleiro que costumava ser próximo do Papa, e o Papa o adorava. Ele era o comandante mais poderoso do templo. Ele diz a ela que enquanto Calix estiver vivo, o templo continuará a rastreá-lo, porque ele é muito valioso para eles. Se o templo descobrir que ele está fora da cidade sozinho com uma mulher, eles podem matá-la, afinal, o templo quer Calix de volta e fará de tudo para pegá-lo. Ele diz a ela que ela não tem muito tempo para decidir, já que ele conseguiu chegar até ela e também faz parte do templo, mas então ele lhe oferece uma saída, e diz que pode salvá-la. Risu relutantemente concorda em ouvir a proposta de Cloud, mas suas esperanças nele não são altas. Mas seu pouco otimismo rapidamente desaparece quando Cloud sugere descaradamente que ajudará em troca de favores íntimos, a enfurecendo. Ela responde com um soco, rejeitando firmemente sua oferta indecente. Cloud, não desencorajado, insiste que essa é a única saída dela e afirma que ambos se beneficiariam. Risu declara resolutamente que nunca considerará tal proposta. Justo quando Cloud está prestes a avançar sobre Risu, Calix intervém inesperadamente, acertando um soco no rosto de Cloud. Calix repreende Cloud por fazer avanços inapropriados enquanto ocupa a posição de sacerdote, dizendo que ele deveria se envergonhar. Em resposta, Cloud acusa Calix de ser um mau sacerdote também, apontando a saída voluntária de Calix do templo, quebrando sua promessa de proteger ele ao Papa. Cloud desafia Calix, propondo que resolvam suas diferenças ali mesmo. Então, Cloud abre um portal e os três começam a teleportar. Calix estende a mão em direção a Risu, garantindo protegê-la. Enquanto isso, no templo, o arcebispo discute o aumento do número de Meinoques mesmo depois da morte do Papa, suspeitando do envolvimento de uma parte desconhecida. Ele pergunta sobre o paradeiro de Calix, já que Calix é o único capaz de liderar uma nova equipe de cavaleiros. Halo, sem saber da localização de Calix, diz que não sabe. Mas o arcebispo acredita que Halo, sendo o melhor amigo de Calix, ainda deve ter informações. Mas durante a conversa deles, um portal se abre, quando de repente Cloud, Calix e Risu aparecem diante deles. O arcebispo comenta que a pessoa que estavam procurando veio até eles voluntariamente. O arcebispo dá as boas-vindas calorosamente a Calix, expressando seu prazer em vê-lo. Mas por sua vez,
Calix pede desculpas, pedindo humildemente que o arcebispo finja que nunca o viu naquela situação. Mas o arcebispo insiste, dizendo que esse milagre era inesquecível. Ele instrui Halo a escoltar a garota para um quarto e assegura a Calix que eles manterão ela segura. Halo leva a garota para um quarto, que mais se parece com uma cela de prisão. Ele a instrui a entrar e explica que ela receberá alimentação e check-ups médicos diários, para monitorar qual a possibilidade dela se transformar em uma Menok. Quando Halo é perguntado se Calix ficará com a mulher, Halo descarta qualquer apego pessoal que Calix possa ter por Rissu, enfatizando que ela não era importante para ele. Ele esclarece que o envolvimento de Calix é meramente por conta de um senso de responsabilidade, até que a missão dele seja concluída. Ele também questiona se ela fez algo para fazer Calix permanecer ao seu lado, esperando que ela fosse menos dependente dele agora que sozinha em seu novo ambiente. A garota reflete sobre seu dilema de ser jogada em um mundo onde ela não entende o idioma, o que a obriga a depender dos outros. Ela tenta ligar seu celular, o achando milagrosamente funcional, apesar da pouca bateria. Surpreendentemente, ele também detecta sinais de rede, o que a surpreende, pois ela não esperava essa tecnologia nesse mundo. Ela decide conservar a bateria do telefone o desligando, mas é interrompida de repente quando alguém aparece. O arcebispo diz a Calix que já que ele abandonou o templo e seus deveres, ele cometeu um pecado, então deveria ser punido por isso. Mas não há papa no templo no momento, então quem o puniria? O arcebispo nota como as pessoas o chamam de representante do papa, mas ele ainda não ousaria fazer o trabalho dele, então, declara que Calix não será punido. Ele diz que acredita que Calix ainda é nobre e honrado. Quando Calix o pergunta se ele realmente acredita nisso, ele diz que sim, já que toda a vida de Calix foi dedicada a ajudar os necessitados, e até mesmo agora ele está ajudando alguém em necessidade, o que é verdadeiramente nobre. Ele diz a ele que tem uma proposta maravilhosa para ele, uma que o faria feliz e também seria boa para a garota. Na cela, Rissu é surpreendida pelo estranho que se aproximava. Seu rosto está escondido por sua capa e ele começa a andar em direção a ela, o que a deixa assustada, e conforme o estranho se aproxima, ele levanta sua capa, se revelando ser Carlos. Os dois conversam por um tempo e ele diz a ela que esse é o lugar onde colocam as pessoas que pecaram. Calix aparece por trás e diz que o lugar parece muito ruim e não pode acreditar que Halo está permitindo que alguém fique aqui. Carlos zomba dele, perguntando por que ele está tão surpreso, já que ele mesmo passou algum tempo aqui. Calix pergunta a Carlos onde ele estava e por que deixou seu posto. Com isso, ele começa a dar desculpas, dizendo que tinha uma emergência. Ele diz a ele que se alguém além de Halo o encontrasse, ele poderia ter sido executado. Rissu nota como foi culpa dela que Calix teve que voltar. Calix pergunta a ela se ela estava machucada em algum lugar. Ao mesmo tempo, Rissu desejava que suas circunstâncias fossem diferentes e ela pudesse confiar mais nele, para que ela pudesse retribuir alguns dos sentimentos dele. Carlos diz a Calix que ele provavelmente deveria ir agora, já que ser visto aqui com a forasteira não é bom. Calix diz a Rissu que ele não entende suas ações ou o que ela está fazendo com ele, mas acha contanto que ela fique com ele, ele ficará bem. Ele pega a mão dela e diz para ela ficar ao lado dele. Ela diz a ele que ele deve ir agora, já que ele estava ocupado. Carlos diz para ele se apressar, pois ele até pode fechar os olhos para ele, mas sabe Halo não fará o mesmo. Ele diz para ele não dar a Halo outro motivo para odiá-lo. Depois que eles saem, Calix encontra Halo, que o pergunta por que ele estava vindo daquela direção. Ele pergunta se Calix foi ver aquela garota. Calix diz a ele que só foi lá para verificar como ela estava. Halo também está acompanhado por um homem, então Calix pergunta quem é o homem. Ele responde dizendo que ele é um doutor. Com isso ele explica que eles ainda precisam examiná-la, para se certificar que ela não está se transformando em uma Menok. Diante disso, Calix fica enfurecido e afirma que ela não mostrou nenhum sintoma, então não era necessário. Mas após se acalmar, ele pede que sejam gentis com ela, pois ela está grávida. Isso choca Halo, que se recusa a acreditar. O médico diz que Calix pode ter se enganado, mas Halo afirma que confirmará isso por conta própria. Rissu se deita na cama da cela, e de repente, ela se lembra do seu celular. Ela liga e decide discar um dos números na agenda do telefone, mesmo sendo de outro país, eles podem saber inglês e então ela pedirá ajuda. Ela liga para o primeiro número que encontra e alguém atende. Ela diz a essa pessoa que a proprietária do celular o perdeu e ela estava ligando para informar que o tinha. Mas a pessoa do outro lado responde em um idioma diferente, dizendo para ela ir à polícia em vez de ligar para eles, já que precisava usar celular. Enquanto Rissu está usando o telefone, Halo entra pela porta e pergunta o que ela está fazendo. Ele questiona por que ela trouxe esse objeto do mundo externo para o templo. Ela explica que não sabia que não podia trazer objetos para o templo. Ele zomba dela, dizendo que claro que ela não sabia, senão não teria entrado no templo. Ele pede que ela entregue o celular,
e assim que ela o faz, ele o joga no chão, o quebrando. Em seguida, ele diz ao médico para iniciar o exame e dar os resultados para ele quando estiver pronto. O médico realiza o exame e explica a Risu que ela não apresenta nenhum sintoma de se tornar uma Menok, dizendo que ela tem sorte. Ele diz para ela ligar para ele sempre que se sentir mal. Ela se pergunta se ele também testou para ver se ela estava grávida, já que tinha testes estranhos envolvidos, concluindo que Halo deveria ter pedido a ele para fazer isso. Halo volta ao arcebispo e diz a ele que a garota não estava grávida, imaginando que ela estava enganando o Calix. Ele diz que eles deveriam expulsar ela do templo, mas o arcebispo diz que não podem se livrar dela por enquanto, já que não sabem se Calix vai ficar com eles por muito tempo. Se eles se livrarem dela agora, Calix pode ir embora com ela, então, por enquanto não é uma boa ideia. Ele pergunta sobre a investigação, com Halo respondendo que eles investigaram a última reunião e os movimentos do ex-papa, mas o arcebispo já sabia disso, então eles pulam isso. Ele passa para a parte importante, onde Halo diz que tinha uma pedra escura que o Papa possuía, mas que agora estava desaparecida, já que quando recuperaram o corpo morto do Papa, a pedra não foi encontrada em lugar algum. Eles se perguntam se a pedra desaparece depois de um uso. O arcebispo diz a ele que vai pedir a um profissional para investigar isso mais a fundo. Até lá, ele deve manter um olho em Calix. Halo fica surpreso e pergunta se ele acredita que Calix pegou a pedra. O arcebispo diz a ele que ele era a única pessoa próxima ao Papa, então ele deve saber da existência da pedra, então, eles decidem mantê-lo sob vigilância. O arcebispo também diz a ele que está pensando em libertar Carlos, já que quer se tornar mais amigo dele. Enquanto isso, na prisão, Carlos faz outra visita a Risu, que fica curiosa sobre como ele conseguiu escapar de novo, então ela pergunta a ele sobre isso. Carlos menciona a existência de inúmeras passagens secretas no templo que só ele sabia, no entanto, ele se recusa a revelar essa informação, citando a crescente ameaça dos Menok do lado de fora. Logo em seguida, Cloud chega à cela e questiona Carlos por revelar a existência das passagens secretas a uma estrangeira. Carlos defende sua decisão, alegando que foi compelido a ajudar Risu por causa de sua aparência inocente. Cloud oferece mostrar a Risu a passagem se ela concordar em ir com ele, mas ela recusa e ele aceita sua decisão, percebendo que não pode tirá-la de lá no momento, pois deve seguir as ordens do alto sacerdote. Em seguida, ele transmite uma mensagem do arcebispo, afirmando que contanto que ela não se transforme em uma Menok, ela pode permanecer na prisão. Quando Cloud se prepara para sair, Risu chama de volta, expressando seu interesse no que ele estava dizendo anteriormente. Cloud revela seu desejo de deixar o templo e renunciar ao sacerdócio, propondo que ela possa acompanhá-lo se desejar se aventurar lá fora. Essa oferta surpreendente deixa os dois atordoados, enquanto Cloud faz uma saída apressada, os deixando pensar na proposta inesperada. Cloud é visto sentado com o arcebispo, que lhe dá a ordem de se colocar entre Calix e a garota estrangeira. Cloud pergunta qual o motivo oculto por trás dessa ordem, deixando o arcebispo surpreso por ele não ter aceitado imediatamente sua oferta. Ele diz que não tinha segundas intenções escondidas atrás de sua ordem, explicando que não há necessidade de fatores perigosos entrarem em jogo para se alcançar a paz, por exemplo, como as coisas que ele estava colecionando. O homem menciona a mina e as passagens secretas, o que faz Cloud perceber que o arcebispo estava de olho em cada movimento seu. Depois da reunião, agora que sabe que sua mina foi descoberta, ele pensa em como chegou perto de seu sonho de vingança. Ele pensa em Calix, lembrando de seu tempo de estudante. Ele sempre admirou Calix, mas um dia notou os mesmos ferimentos que os dele, sabendo os dois eram iguais. Ao sair, ele encontra Calix, que pergunta por que ele está usando aquela oportunidade para se intrometer entre ele e Risu. Cloud pergunta se ele acha que é melhor que ele. Ele diz a ele que para o templo, que ele adora de todo o coração, ambos são iguais, pois os dois são vistos como sujos. Ele diz a ele que quando perguntou a Risu se ela queria fugir, ela não recusou e ouviu seu plano. Mas Calix não acredita nele, então, ele diz que Calix poderia ver a prova por si mesmo. Mas Calix soca Cloud, e ele cai no chão. Ele diz para ele não insultar a ele ou a Risu mais que já fez. Ele diz que não estava insultando, mas dizendo a verdade. Ele diz como Calix é apenas uma fera, uma que não deixa a presa que caiu em suas mãos ir embora. Cloud explica que os dois não são diferentes, já que nenhum deles a vê como uma humana. Depois, Calix está perdido em pensamentos, enquanto senta ao lado de Risu. Ela pergunta o que aconteceu e ele explica o que Cloud lhe disse, que ela o machucaria e depois o abandonaria. Ele nota como que no início ela veio até ele por querer alguma coisa, então, ele pergunta se caso ela consiga essa coisa, ela será capaz de ficar com ele? Calix finalmente pergunta se caso ela tivesse que escolher entre conseguir o que queria e ficar com ele, o que ela faria, mas isso não responde, e ele diz que ela deve descansar, pronto para procurar uma maneira de fazer ela ficar. Um homem entrega algo ao arcebispo,
Ele diz que ele fez um bom trabalho e que ele pode sair. A coisa que o homem entregou era a Pedra Negra. O arcebispo convoca Halo, e lhe diz que eles encontraram a Pedra Escura. Quando ele pergunta onde a encontraram, o arcebispo responde que a encontraram no dormitório dos cavaleiros, entre os itens de Calix. Halo continua cético, e diz que apenas parece uma etiqueta de identificação. Mas o arcebispo infunde a etiqueta com mana, e ela começa a irradiar uma luz roxa. Mas Halo não consegue acreditar e pensa que alguém pode estar incriminando o Calix, mas o arcebispo o aconselha a ser racional. Ele lhe diz que essa é a coisa que manteve o buraco aberto, e também foi a fonte dos Menoques. A prioridade deles é salvar as pessoas e ele não deve pensar apenas em seu amigo. Com isso, Halo percebe que ele tem muito mais coisas com que se preocupar que apenas com a garota estrangeira. Ele se pergunta o que o cardeal está pensando, revelando que o arcebispo está planejando usar a pedra para mandar a garota de volta para casa. Na cela da prisão, Carlos pergunta a Rissu se ela quer sair para um passeio, já que seria bom para o bebê. Mas ela recusa e diz que vai ficar aqui. Calix intervém, e diz a ela que ela deve sair para caminhar, já que faz algum tempo que ela não vai lá fora. Ele também lhe diz que queria ter uma pequena conversa com ela. À medida que os dois saem para um passeio, as ruas estão lotadas, pois aquele é o dia mais movimentado da semana. Eles abrem caminho através da multidão, e Calix diz para ela sentar e descansar por um momento, antes deles voltarem para o templo. Rissu pensa que ela não veio aqui por vontade própria, mas que ela estava fazendo isso pelo bebê. Então ela chama Calix, dizendo que tinha algo que queria lhe contar. Enquanto ele ouve, ela lhe diz que não está grávida. Ele pergunta se ela estava tão desesperada para deixá-lo que agora estava mentindo para ele. Mas ela diz que não falou nada sobre deixá-lo, ela só pensa que se ficar com ele, ela se tornará uma distração em sua vida e no propósito como cavaleiro. Calix não reage bem a isso, e diz a ela que se ela queria deixá-lo, deveria ter feito isso muito antes, e deveria ter concordado em ir com Cloud, pois é tarde demais agora e ele já não se importa se ela está grávida ou não, ele só quer que ela fique com ele. Ele diz que desde que a conheceu ele mudou, e agora é impossível para ele pensar em viver sem ela. Rissu diz a ele que ele está entendendo errado, mas ele logo agarra a mão dela e começa a andar. Ela continua chamando seu nome, pedindo para ele parar. Calix a leva de volta para o templo e a joga na cama. Ele começa a pressioná-la e ela diz para ele parar, mas como ele não para, ela o esbofeteia. Ela entra em pânico e pede desculpas, dizendo que fez isso sem pensar. Calix pergunta por que ela não queria ir com ele, e se não queria, por que então ela o beijou de volta? Ele diz que tudo o que quer agora é estar com ela, e fará qualquer coisa que ela quiser. Se ela não está confortável com o mundo, ele o tornará confortável para ela, e se ela sente falta de sua casa, ele a fará mais feliz que quando ela estava em casa. Ela diz que o desejo de ir para casa não tem a ver com gostar ou não dele. Ela lhe diz que realmente gosta dele, mas às vezes, você tem que deixar soltar para conseguir proteger as coisas que ama. Calix diz a ela que ela é a coisa que ele quer proteger, e então, ele avança e a beija. De repente, Halo entra pela porta e assiste a tudo. Ele grita com eles, perguntando o que estão fazendo dentro de um templo onde apenas as pessoas mais puras residem. Ele diz a ela que o arcebispo quer encontrá-la, já que encontrou uma maneira de enviá-la para casa através da Pedra Escura. Calix pergunta como ele pode tomar a decisão de mandá-la de volta para casa. Halo pergunta a Calix se ele está em sã consciência. Ele diz que essa é a única maneira de provar sua pureza e enviar Rissu de volta para casa sem matá-la. Ele diz que ela ficará aqui com ele. Halo diz a ele que todos os forasteiros que ficam são transformados em Menoques mais cedo ou mais tarde. Isso deve acontecer por causa da mistura dos dois mundos, e apesar de ser apenas uma teoria, é melhor enviá-la de volta rápido. Ele lembra como Calix ele mencionou que destruiria todos os Menoques e se mataria, mas parece que agora ele não vai morrer. Rissu fica surpresa ao ver que o arcebispo é um homem elegante, já que ela o imaginava mais assustador. Ele diz a ela que foi ele quem a chamou, então ela não precisa ter medo. Rissu pergunta a ele se ele realmente encontrou uma maneira de mandá-la de volta para o seu mundo. Ele diz que antes de contar a ela, ele precisa saber se ela dormiu com Calix, já que quer ter certeza que ela não terá conexões com este mundo quando ela partir. Ela diz a ele que não, e ele diz que estava esperando que ela dissesse isso. Ele revela que a enviará de volta com a Pedra Escura. No início, ela acha que é uma piada, já que parece com a etiqueta de identificação de Calix. No entanto, o arcebispo infunde mana na pedra de novo, e ela se ilumina com energia roxa. Ele explica como que aquilo era chamado de Pedra Escura, e foi o meio pelo qual o buraco escuro que fez todos os forasteiros entrarem neste mundo foi criado. Ela pergunta se Calix sabia disso, e o arcebispo diz que é claro que ele sabia, acrescentando que foi ele quem causou a entrada forçada de todos os forasteiros para esse mundo.
Rissu fica furiosa que Calix trouxe aquelas pessoas inocentes para este mundo contra a vontade delas, apenas por causa de sua fé. O arcebispo entrega a pedra escura a ela, pois acredita que ela é a única que pode persuadir Calix. Ela lhe diz que ela não deveria ser a guardiã dela, já que Calix pode simplesmente tirá-la dela. Mas ele responde que não importa se ele pode tirar, já que mesmo que ela peça para ele morrer, ele se matará. Ela pede a Rissu para persuadi-lo a enviar ela de volta, dizendo que Calix sabe melhor que ninguém que você deve voltar. Com isso, ela pega a pedra escura e volta para o seu quarto. Ela se pergunta se houve algum momento em que relaxou depois de entrar neste mundo. Ela fecha os olhos e adormece. Enquanto está deitada, Calix entra no quarto com uma espada e tenta esfaqueá-la, mas falha. Ele se pergunta por que não é capaz de fazê-la partir. Desde aquele dia, ele achou que era seu destino determinado por Deus, e se deixá-la faz parte desse destino, ele sabe que não seria certo continuar a segurando. Enquanto isso, ela sonha com sua mãe, que lhe diz que foi ela quem a deixou, já que se mudou depois da formatura. Ela diz à mãe que não foi abandonada, mas foi a mãe quem a abandonou. Isso a acorda, e ela percebe que Calix entra no quarto com o café da manhã. Ele diz que não é tão bom quanto a comida que tinham na pousada, mas era melhor que nada. Ele pergunta como ela está se sentindo, e ela diz que está se sentindo bem, já que ele estava cuidando de suas refeições. Ele começa a alimentá-la com as próprias mãos, mas ela diz que vai comer sozinha. Ela pensa que ele não a deixará comer sozinha, mas ele coloca a comida na cama, pedindo que ela dê uma mordida primeiro para que ele possa sair. Ela concorda e se levanta para morder, quando de repente, a pedra escura cai da cama. Ela entra em pânico e não sabe o que dizer, certa de que Calix ficará furioso. Ela diz que não a roubou, mas ele apenas pega e devolve para ela. Ele pergunta se foi Halo quem deu a ela. Ele diz que ele deve ter feito isso para que ela pudesse ir embora mais cedo e não enfrentar problemas. Quando ele está prestes a sair, ele diz para ela se comportar, dando um tapinha em sua cabeça. Ela diz para ele não tratá-la como se fosse seu animal de estimação, mas ele vai embora. Ela pensa em como apesar achar certo tratá-lo dessa maneira, ela odeia quando ele faz isso. Enquanto Calix está caminhando pelo corredor, ele encontra Halo, que o chama. Mas antes que ele possa dizer algo, Calix pergunta primeiro se ele estava prestes a lhe dizer para não se encontrar com a forasteira. Halo diz que ele sempre foi o mais sério se tratando do templo, dizendo que isso o fazia se lembrar de si mesmo. Calix diz como Halo deveria lhe ressentir por ter matado o Papa, mas Halo responde que nenhum dos cavaleiros o ressente, pois todos sabem que ele tinha um motivo válido para fazer aquilo. Calix observa como nada daquilo que estava determinado a fazer foi cumprido. Ele queria se livrar dos Meinoques e morrer, mas não conseguiu nenhum dos dois. Ele também queria proteger Rissu, mas falhou. Ele se pergunta se pode sequer chamar isso de sua vida. Com isso ele diz que desistirá da garota, e pergunta a Halo se foi por isso que ele deu aquela coisa a ela. Aquela afirmação deixa Halo feliz, dizendo que seria muito divertido estar no templo com ele de novo. Calix volta a Rissu para lhe dar comida, mas dessa vez, ele parece um pouco diferente. Ela percebe que ele também ficou mais pálido, perguntando se ele está doente. Ele está prestes a acariciá-la na cabeça de novo, mas para na metade do gesto e diz que tem algo a fazer, então tem que ir. Ela se pergunta se ele está a ignorando. Carlos também percebe que algo está diferente, então, Carlos decide encontrar Halo, com Halo perguntando se Calix se meteu em problemas de novo. Carlos diz que não, mas ele acha que não deveriam separá-lo da forasteira. Carlos pergunta se ele está louco por pensar isso. Ele diz como que Calix tem agido de forma estranha ultimamente, então, ele não consegue entender o que se passa na mente dele. Ele pede a Halo para ficar de olho nele. Enquanto ele sai, Halo fica pensando consigo mesmo que depois de tudo resolvido, Calix voltará à sua antiga honra e glória. Mas enquanto ele pensa nisso, um padre chega, dizendo que algo aconteceu com o arcebispo. Quando eles correm para averiguar, veem que o arcebispo está caído com sangue ao redor de seu pescoço, e Calix está lá com sua espada. Halo pergunta por que ele faria tal coisa, e ele responde dizendo que fez tudo por sua livre vontade, e quando matou o Papa antes, não foi por uma razão, ele apenas fez isso por sua própria vontade. Ele diz que não é o cavaleiro nobre que todos pensam. Halo imediatamente diz que ele está sendo preso sob suspeita de tentativa de assassinato do arcebispo e diz que desta vez ele não será libertado facilmente. Calix é trancado na prisão enquanto os anciãos iniciam uma reunião de emergência. Halo também é convocado para a reunião, e eles perguntam por que Calix foi permitido dentro do templo de novo, mesmo sendo um criminoso. Halo diz que foi decisão do próprio arcebispo. Eles começam a culpá-lo pelo que aconteceu e disseram para ele não apoiar seu amigo. Enquanto isso, Cloud entra na sala e zomba dos anciãos dizendo que eles também não estão livres de culpa. Ele conta a eles a respeito da Pedra Escura. Depois,
Halo o leva para fora e o joga contra a parede, perguntando como ele sabia sobre a pedra escura. Então ele pergunta por que ele contou aos anciãos sobre isso, e Cloud respondeu dizendo que fez isso por ressentimento do templo. Então, Halo vai até Rissu, lhe pedindo um favor. Cloud vai ver Calix, dizendo como que é uma vergonha vê-lo assim, já que ele era o homem mais prestigiado da cidade. Ele também diz que em breve ele estará longe desse lugar. Halo pede a Rissu para persuadir Calix a abrir o buraco negro, já que o arcebispo está inconsciente. Ela diz a ele que eles não têm conversado recentemente, então ela não sabe se ele vai fazer isso. Mas Halo diz a ela que ele vai ouvi-la. Depois, Halo revela que está pensando em enviar Calix através daquele buraco com ela. Ele argumenta que se Calix ficar aqui, ele será morto, então é melhor para ele partir. Ela diz que precisa de tempo para pensar e que tem que discutir isso em detalhes completos com Calix primeiro. Halo leva Rissu até a cela onde Calix está preso, e ela pergunta por que ele está fazendo tanto por Calix. Ele diz que Calix não é alguém que faria algo por instinto, mas que ele sabia muito bem as consequências de suas ações, então, essa é a verdadeira razão pela qual devemos ajudá-lo. Eles chegam à cela e ele diz que trouxe Rissu com ele. Ouvindo o nome dela, ele olha para cima. Ela diz que todo esse tempo ela foi egoísta, ela ficou com ele egoisticamente para conseguir o que queria. Mas Calix responde dizendo que também foi egoísta, e feriu o arcebispo para que ela não pudesse partir. Ele diz que não consegue imaginar um mundo sem ela. Com isso, Halo grita e diz que ele está errado, pois há uma maneira dos dois continuarem vivos. Ele diz que está planejando enviar os dois através do portal usando a pedra escura. Calix diz que não é de seu feitio sugerir algo tão imprudente, mas Halo responde, dizendo que tudo o que ele fez foi ainda mais imprudente que isso. Rissu pergunta o que acontece com Calix se ele não concordar, e ele diz que ele morrerá aqui. Então, ela diz que a escolha dele é ajudá-la ou não, mas fala que ela estava dando a ele uma escolha. Ele diz a ela que ela sempre foi assim. Ela diz que não estava lhe forçando a nada, e que seja qual for a escolha dele, ela aceitará. Ele pergunta se ela está mesmo lhe dando o direito de escolher. Ele diz a ela que ela sempre fez o que ele não esperava que ela fizesse, e talvez tenha sido por isso ele se apaixonou por ela. Depois de falar isso, ele concorda em cooperar com ela. Halo diz a eles que a pedra usada para abrir o buraco negro só pode ser usada uma vez, e depois disso, a pedra desaparecerá, significando que uma vez que passarem pelo buraco, eles não poderão retornar. Ele os leva até o telhado e os adverte que uma vez que passarem pelo buraco, eles não poderão voltar. Rissu pergunta a ele se eles têm outra escolha, mas ele diz que não. Ele entrega a pedra a Calix, que abre o buraco. Vários sacerdotes começam a fazer seu caminho em direção ao telhado, e assim que chegam lá, Calix e Rissu entram no buraco e desaparecem. Halo se encolhe e cai de joelhos, enquanto os sacerdotes lhe dizem para não se mover, e o prendem. Depois disso, o número de Menok começa a diminuir e as cidades começam a se repovoar novamente. No início, as pessoas falavam sobre o desaparecimento do herdeiro da família Clovis, mas depois que descobriram que ele não era o herdeiro legal, eles eventualmente pararam de falar, até sendo proibido mencionar o nome de Calix. No outro mundo, Calix pergunta a Rissu se ela alguma vez se arrependeu de trazê-lo de volta com ela. Ela responde dizendo que não dirá que não tem arrependimentos, e que ainda não está acostumada a ter alguém ao seu lado. Mas ela nota como Calix só olhou por ela, sempre lhe protegendo, e então pergunta se ele não acha que esse sentimento já não era o bastante. Mas é aqui que a história termina. Não esqueça de se inscrever para mais histórias como essa, e se você gostou da história completa, me avise escrevendo nos comentários Templo Sagrado.